Muitos conheceram o Príncipe da Pérsia no cinema, mas o que poucos sabem é que aquela história foi apenas o começo. A verdadeira saga aconteceu nos videogames. Hoje vamos revisitar a trilogia original Prince of Persia, The Sands of Time, Warrior Within, The Two Thrones. Este é o verdadeiro final do Príncipe da Pérsia, não o que vimos no cinema, mas aquele que vivemos em cada combate, cada reviravolta da história e cada decisão tomada no jogo. A história começa com o Príncipe da Pérsia narrando como tudo saiu do controle. Ele e seu pai, o rei Shahraman, viajavam rumo a Azad, na Síria, passando pela Índia. Durante a jornada, eles se aliam ao vizir do Marajá, um poderoso governante da Índia, que lhes oferece um acordo. Se ajudarem a conquistar seu próprio palácio, poderão ficar com os tesouros guardados ali. O rei aceita, sem saber que está sendo manipulado. Durante o saque, o príncipe, ansioso para impressionar o pai, entra nas ruínas do palácio e encontra uma adaga brilhante. No exato momento em que a pega, uma enorme rocha despenca sobre ele, mas o tempo se reverte e a pedra volta a subir. Assim ele descobre que a adaga tem o poder de controlar o tempo, desde que contenha as areias do tempo. Orgulhoso, ele retorna até o pai e mostra a adaga. O rei permite que ele escolha qualquer tesouro, exceto o grande relógio de areia, que será entregue como presente ao sultão. Enquanto isso, Farah, filha do Marajá, observa tudo das sombras, até ser capturada. O grupo continua a viagem até Azad e se apresenta diante do sultão. O vizir revela que apenas o príncipe pode ativar as areias do tempo usando a adaga. Quando o príncipe se aproxima do relógio para fazê-lo, Farah tenta impedi-lo, mas já é tarde. As areias são libertadas. Com um feitiço, o vizir transforma o rei e todo o seu exército em monstros de areia. O príncipe, protegido pela adaga, consegue escapar. A partir desse momento, começa uma luta desesperada. O príncipe precisa enfrentar seus próprios soldados, libertando suas almas com a adaga. No caminho, encontra pilares de luz que sussurram fragmentos do futuro. Mesmo tendo essas visões, ele parece ignorá-las. Logo ele cruza novamente com Farah, que exige a adaga. Ele desconfia, lembrando que a última pessoa que pediu a adaga foi justamente quem o traiu. Antes que possam discutir mais, são atacados e Farah foge. O príncipe a segue e vê criaturas aladas, criadas pelas areias, levando o relógio de areia até o topo da Torre do Amanhecer. Ele percebe que o vizir está por trás de tudo. No caminho, ele encontra um guarda irritado que o ajuda a ativar o sistema de defesa do castelo, um mecanismo antigo que acaba se transformando numa armadilha mortal. Depois de ativar o mecanismo, o guarda acaba morrendo fora de cena, vítima de um monstro. De volta ao Salão do Trono, o príncipe encontra Farah lutando contra as criaturas. No meio do caos, ele vê seu próprio pai, transformado em um monstro de areia. Ele o enfrenta e o derrota. Enquanto isso, Farah tenta ajudá-lo com seu arco, de forma um pouco desajeitada. Após a batalha, ela tenta consolá-lo, mas o príncipe rejeita o gesto. Quando desperta mais tarde, percebe que Farah está tentando pegar a adaga. Ele a impede, e ela muda de estratégia, falando com ele de forma mais suave. Ela explica que as areias vão continuar se espalhando e que precisa da ajuda dele. O príncipe decide ir até a torre, onde está o relógio de areia, e permite que ela o acompanhe, desde que não fique no caminho. Juntos, eles atravessam todo o palácio, enfrentando inimigos e armadilhas. Embora o trajeto pareça desnecessariamente longo, eles finalmente chegam à Sala do Tesouro. Farah diz que ele precisa cravar a adaga no topo do relógio de areia para parar as areias, mas no momento em que tenta fazê-lo, uma explosão os arremessa. Eles caem numa tumba escura. O príncipe aterrissa com estilo e consegue segurar Farah antes que ela caia. Ela o acusa de não confiar nela, mas logo suaviza o tom e conta uma história sobre uma palavra mágica capaz de abrir portas secretas, Kakolukia. Eles a pronunciam juntos e conseguem escapar. Na busca pelo topo da torre, o príncipe atravessa um labirinto de armadilhas até encontrar Farah numa piscina. Ali, eles compartilham um momento íntimo, quase como um sonho. Quando o príncipe acorda, descobre que sua adaga e sua espada foram roubadas. Tudo o que resta é o colar de Farah. Sem tempo para lamentar, ele pega uma nova arma e continua subindo pela torre. Finalmente encontra Farah sendo atacada. Ele a defende com fúria, mas no processo, ela acaba morrendo. O vizir aparece novamente e oferece ao príncipe a imortalidade em troca da adaga. Devastado pela perda e tomado pela culpa, o príncipe recusa a oferta. Ele prefere morrer a viver carregando aquele peso, então toma uma decisão: usar a adaga para reverter tudo. O tempo volta ao início da história, antes das areias serem libertadas. O príncipe invade o quarto de Farah e conta tudo o que aconteceu.
Ela não acredita nele, mas ele entrega a adaga e pede sua ajuda para impedir o desastre. O vizir aparece pela última vez, tentando matar o príncipe e ficar com o crédito de salvar Farah. Mas desta vez, o príncipe está preparado. Ele derrota o vizir e deixa a adaga no tesouro do Marajá. Antes de ir embora, Farah pergunta seu nome. Ele responde com um sorriso: "Pode me chamar de Kakolukia." 7 anos se passaram desde que o príncipe alterou o curso do tempo. Embora tenha conseguido reverter os eventos do primeiro jogo, essa vitória teve um preço. Agora ele é perseguido pelo Dahaka, uma criatura implacável que busca corrigir a anomalia que ele criou. O príncipe mais sombrio e atormentado mudou. Já não é o jovem impulsivo que queria impressionar o pai. Agora, ele luta apenas para sobreviver. Desesperado para escapar do seu destino, o príncipe parte rumo à Ilha do Tempo, um lugar mítico onde as areias foram criadas. Ele acredita que se impedir a origem delas, poderá quebrar o ciclo e se libertar do Dahaka. Mas, assim que chega, seu navio é atacado por uma guerreira letal chamada Shardi, enviada pela Imperatriz do Tempo para impedir sua chegada. Depois de sobreviver ao combate, o príncipe se aventura pela ilha, sem armas, sem aliados e com o tempo contra ele. À medida que explora o lugar, descobre que a ilha está dividida entre 2 linhas temporais, passado e presente. Usando portais, o príncipe salta entre as 2 épocas para abrir caminhos, resolver enigmas e enfrentar inimigos. Durante essa jornada, ele conhece Kailina, uma mulher misteriosa que parece saber demais sobre sua missão. Ela o avisa que a Imperatriz está destinada a morrer pelas mãos do príncipe, e que tentar mudar esse destino só trará ainda mais caos. O príncipe, convencido de que pode quebrar o ciclo, decide impedir a criação das areias. Para isso, ele precisa ativar 2 torres que alimentam o grande relógio central. Kailina o guia, mas sua atitude ambígua desperta suspeitas. Ainda assim, o príncipe confia nela, até descobrir a verdade. Kailina é, na realidade, a Imperatriz do Tempo. Confrontado com o próprio destino, o príncipe a enfrenta e a mata, acreditando que assim impediu a criação das areias. Mas ao voltar para o presente, percebe seu erro. Foi exatamente o ato de matar Kailina que deu origem às areias do tempo. O ciclo se cumpriu e o Dahaka continua atrás dele. Derrotado, o príncipe encontra uma última esperança. Uma máscara mágica que lhe permite se transformar no príncipe espectral, uma versão alternativa de si mesmo que pode coexistir na mesma linha temporal sem quebrá-la. Com ela, ele volta ao passado mais uma vez, com um novo plano: levar Kailina para o presente e matá-la ali. Se as areias forem criadas em outro tempo, o ciclo poderá ser quebrado. O plano dá certo. No presente, o príncipe enfrenta Kailina pela 2ª vez. Desta vez, ele consegue derrotá-la sem que as areias sejam libertadas. O Dahaka aparece, mas em vez de perseguir o príncipe, leva o corpo de Kailina, cumprindo sua função como guardião do tempo. O príncipe conseguiu o impossível. Ele mudou o próprio destino. Depois de escapar da Ilha do Tempo, o príncipe retorna à Babilônia com Kailina, acreditando que finalmente venceu o destino. Mas o que encontra é uma cidade em ruínas, incendiada, invadida por um exército desconhecido. Antes que possa reagir, seu navio é destruído, Kailina é capturada e o príncipe se vê preso em um novo pesadelo. O responsável é o vizir, o mesmo que havia sido derrotado no primeiro jogo. Agora, depois de assassinar Kailina, ele libera novamente as areias do tempo e se transforma em uma criatura imortal. Nesse instante, o príncipe é atingido pela explosão das areias e acaba infectado. Mas desta vez, o efeito não é imediato. Algo dentro dele muda. Uma voz começa a falar com ele. Uma versão mais cruel, impulsiva e violenta dele mesmo começa a surgir. Assim nasce o Príncipe Sombrio. Enquanto atravessa as ruas destruídas de Babilônia, o príncipe luta em 2 frentes, contra o exército do vizir e contra sua própria escuridão interior. O Príncipe Sombrio não é apenas uma voz. Em certos momentos, ele assume o controle do corpo, transformando-o em uma criatura mais ágil e letal, mas também instável. Essa dualidade se torna o centro do jogo. Cada transformação consome energia, e o príncipe precisa matar inimigos ou absorver areia para sobreviver. É um poder sedutor, mas que cobra um preço. No meio do caos, Farah reaparece. A princesa da Índia, que havia compartilhado a primeira aventura com o príncipe, também chegou à Babilônia para enfrentar o vizir. Mas ela não se lembra de nada do que viveram juntos, já que o príncipe reescreveu o tempo no final do primeiro jogo. Ainda assim, entre os dois surge uma nova aliança. Farah está mais madura, mais determinada, e não hesita em questionar as decisões do príncipe. Ele, por sua vez, tenta esconder sua transformação,
temendo que ela o rejeite se descobrir o que existe dentro dele. Juntos, eles percorrem a cidade, enfrentando armadilhas, inimigos e dilemas morais. Farah quer ajudar os cidadãos, salvar os inocentes. O príncipe, consumido pela culpa e pela raiva, pensa apenas em se vingar do vizir. Essa diferença de prioridades gera conflitos entre eles, mas também força o príncipe a se perguntar quem ele realmente quer ser. Um guerreiro que luta apenas por si mesmo? Ou um líder que protege seu povo? À medida que destroem os portais de areia, que alimentam o exército do vizir, o príncipe ganha novos poderes. Mas também enfrenta inimigos cada vez mais poderosos, incluindo os tenentes do vizir, criaturas deformadas pelas areias, responsáveis pela morte de Kailina. Cada batalha é uma chance de libertar Babilônia, e uma oportunidade para o príncipe sombrio tentar assumir o controle. Em um dos momentos mais duros da história, o príncipe descobre que seu pai morreu. A cena é breve, mas devastadora. Já não há mais ninguém para impressionar, ninguém a quem prestar contas. Restam apenas ele, sua cidade, e a decisão de que tipo de homem quer ser. A relação com Farah chega ao ponto de ruptura quando ela descobre sua transformação. Ao vê-lo como o príncipe sombrio, ela o acusa de mentir, de ter se deixado consumir pelo poder. Ele tenta se explicar, mas ela se afasta, decepcionada. É um golpe emocional que o obriga a encarar sua própria escuridão. Na reta final, o príncipe enfrenta Mahasti, uma das guerreiras do vizir, e consegue libertar as mulheres escravizadas no palácio. Mas o estrago já foi feito. Farah o vê como um monstro, e ele começa a acreditar que talvez realmente seja. Ainda assim, no momento mais crítico, quando poderia se entregar completamente à raiva, o príncipe toma uma decisão diferente. Em vez de seguir o príncipe sombrio, ele o enfrenta. Em uma sequência simbólica, ele mergulha em sua própria mente e luta contra essa parte de si mesmo, não com violência, mas com aceitação. Ele reconhece seus erros, sua dor, seu egoísmo, e decide deixar tudo isso para trás. Quando desperta, o príncipe sombrio desapareceu. O príncipe recuperou o controle total de si mesmo. Ele já não é o jovem impulsivo do primeiro jogo, nem o fugitivo desesperado do segundo. Agora é alguém que aprendeu a viver com suas cicatrizes. O confronto final com o vizir é brutal. Transformado em uma criatura alada, o vizir tenta destruir o que resta de Babilônia. Mas o príncipe, com a ajuda de Farah, consegue derrotá-lo. Ao fazer isso, ele libera as areias e restaura a paz na cidade. Na cena final, o príncipe reflete sobre tudo o que perdeu e tudo o que ganhou. Farah, ainda ferida, reconhece que ele mudou. Ele já não é o mesmo homem que ela conheceu. Agora é alguém que enfrentou sua própria sombra e escolheu ser melhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a melhor forma de apoiar o canal é deixar o like e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.